O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Meus diletos irmãos aqui presentes, motivo de muita alegria para nós e também a todos aqueles que, através dos meios de comunicação, estão acompanhando a Santa Missa do Senhor Bom Jesus, que estamos celebrando neste momento em honra da Ascensão do Senhor. Adoremos o Cristo Senhor, que sobe aos céus. Aleluia. Meus irmãos, como sabemos, a anunciação do anjo aconteceu em Nazaré, enquanto que a ascensão do Senhor aconteceu no Monte das Oliveiras. Isto colocado, se quisermos usar uma linguagem bem humana, poderíamos dizer que Nazaré, da Galileia, foi o lugar onde o céu desceu à terra. Quando o Verbo de Deus se fez homem do seio da Virgem Maria. E o Monte das Oliveiras, em Jerusalém, foi o lugar onde a terra subiu para o céu, na ascensão de Jesus. Mas, como eu disse, é uma linguagem bem humana, porque um e outro acontecimento superam nossas limitações geográficas. E, embora se situem na história, tem limitações que vão além da história. Em outras palavras, pertence ao mistério de Deus. Meus irmãos, a ascensão é a despedida de Jesus desta terra. Ou melhor, mais do que uma despedida, celebramos um novo modo de presença. Ele não mais vai viver na condição em que vivera antes de sua morte e ressurreição. Ele agora está sentado à direita do Pai, como dizemos na fórmula do credo. Sua humanidade entrou agora para a esfera de Deus. Sabemos que nosso Senhor Jesus tem duas naturezas. A natureza humana, igual a nós em tudo, menos no pecado, e a natureza divina. Ele não saiu do céu, desceu à terra como homem. Agora sobe, e lá no céu ele está, como Deus, como homem, na sua natureza divina e na sua natureza humana. O quadro apresentado por São Lucas nos Atos dos Apóstolos nos ajuda a viver toda a grandeza dessa realidade. A nuvem que oculta Jesus nas alturas, a aparição dos anjos, tudo fala de um mundo celeste. E nos enche de um santo entusiasmo.
porque com Cristo, de algum modo, nossa humanidade também já subiu para o céu, pois Ele é a cabeça, nós somos os membros. Daí uma grande lição que precisamos tirar para a nossa vida. Isso é importante, a lição que temos que tirar da reflexão. É que temos de viver desde agora num clima de céu. Estamos aqui, mas temos de viver num clima de céu, buscando as coisas do alto, procurando descobrir o sabor das coisas do alto, como nos diz São Paulo. Isso significa cultivar a virtude da fé e a virtude da esperança, da fé acreditando e da esperança esperando dias melhores, sabendo que estamos destinados a uma vida futura com Deus. Nós estamos no mundo de passagem e temos que nos preparar porque não sabemos o dia nem a hora. Agora, por exemplo, com esta pandemia, quantas pessoas não imaginavam que fossem chamadas? Portanto, temos que estar preparados, não sabemos o dia nem a hora. Isso faz pensar. Não podemos, portanto, nos apegar de tal maneira aos bens da terra, como acontece infelizmente com muita gente, que nos esqueçamos do céu, nossa pátria definitiva. Isso significa, sobretudo, não nos deixarmos degradar na vileza do pecado. Não é possível viver rastejando no pó. Aquele quem Deus deu asas de águia para voar numa atmosfera alta de pureza. Mas, evidentemente, isso tem que ser bem entendido. O pensamento do céu não nos pode levar a nos desinteressarmos da terra, a descuidarmos de nossos deveres, absolutamente não. A viver uma vida alienada, pois estamos neste mundo e temos um compromisso com este mundo. Veja, estamos neste mundo e temos um compromisso com este mundo. Temos que construir a história e nossa presença, inspirada pelas luzes do alto, tem que ser uma presença que aperfeiçoe a terra, desenvolva o progresso no sentido pleno e harmonioso, crie a fraternidade, estimule a ciência e a arte para as mais nobres realizações. Quão importante é a nossa presença no mundo, temos que valorizá-la, temos que ser de exemplo para os outros. E, sobretudo, saiba gravar a lei divina na vida da cidade humana. Gravar a lei divina na vida da cidade da terrena. E dê à história aquele sentido alto e digno que só o homem movido pelo Espírito de Deus será capaz de dar. Fazem crescer na terra, como diz sublimemente o Concílio Vaticano II, o corpo da nova família humana, que já pode apresentar algum esboço do mundo futuro. Partindo da terra, Jesus deixa a seus discípulos a grande tarefa de tornar permanente a missão que ele realizara. Jesus fez um bem muito grande. Por tudo por onde ele passava, deixava sempre um bom exemplo. E ele não quer que esse trabalho termine, mas quer que seja continuado. Por isso pede aos discípulos e nós também para continuarmos o seu trabalho. É o que está na primeira página dos Atos dos Apóstolos, onde fala: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Em qualquer lugar onde estivermos, temos que ser luz, temos que ser sal da terra. E muito explicitamente, prometendo a sua assistência até o fim do mundo, deixa a incumbência de pregar sua doutrina. São os versículos do Evangelho de São Mateus: e de fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sabemos que ainda no mundo de hoje, muitas são as pessoas que não são batizadas. Quando nós nascemos, a mãe nos dá a luz, nós nascemos para a vida terrena. Quando nos batizamos, nos tornamos filhos de Deus. Não pode recusar essa segunda parte, que é muito importante. Aqui fica muito bem aquele exemplo que já citamos para você daquela senhora.
que, levando o seu filho à pia batismal, entregou à madrinha, dando-lhe um beijinho. Quando recebeu o filho batizado, deu outro beijinho do seu filho. E o sacerdote se sentiu assim, aquilo ali é uma coisa simpática, interessante, e perguntou àquela mãe: interessante, a senhora deu 2 beijinhos do seu filho, como se explica isto? E ela respondeu com muita sabedoria: senhor padre, o primeiro beijinho eu dei do meu filho, o segundo beijinho eu dei do Filho de Deus. Até então ele era apenas seu filho. Depois do batismo, se tornou também Filho de Deus. Continuando. E prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando formos fazer um trabalho, alguma evangelização, coloquemos o Senhor na frente, porque nós vamos fazer o que depende de nós, mas Ele também vai nos instruir, vai nos ensinar. Meus irmãos, da festa de hoje, da Ascensão do Senhor, nasceu daí na igreja a praxe de celebrar na festa da Ascensão o Dia Mundial de Meios de Comunicação Social. Hoje nós celebramos também o Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social, um dia muito importante. Por quê? No desejo da esperança que esses meios, mídia como se fala hoje, tão impressionantemente ricos e presentes no mundo de hoje, possam levar sempre um eco da palavra de Cristo. O meio de comunicação devia ter sempre essa preocupação, levar ao conhecimento das pessoas a palavra de Deus. Possam ser mensageiros da verdade e jamais da falsidade. Os meios de comunicação deviam ter essa preocupação de ser mensageiro da verdade e jamais da falsidade. Já pensaram quanto bem os meios de comunicação fariam o mundo se tivesse essa preocupação de levar a verdade e jamais a falsidade? Ensine a justiça e o amor. Outro trabalho importante dos meios de comunicação. Não propaguem o vício e a maldade. Respeitem os direitos, inclusive o direito do bom nome da pessoa, e promovam a sadia convivência humana. Que os meios de comunicação social sejam luzes que iluminem e não sombras que obscureçam. No dia de hoje, pensando na nossa subida aos céus, que um dia vamos estar junto com Jesus, porque quando Ele subiu aos céus, uma das coisas que Ele falou: vocês não devem ficar tristes, porque eu vou à frente preparar lugar. Onde eu estou, quero que todos vocês estejam comigo. Então nós todos já temos no céu um lugar preparado, um pensamento muito importante. Mas o segundo pensamento, vamos rezar pelos meios de comunicação, para que possam ser luzes e não sombra que possa obscurecer. Amém. Tomemos o nosso folheto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.